hoje, 8 de janeiro de 2025. Vamos dar início ao primeiro encontro deste ano, deste novo período. O encontro de número 204. Mas antes de quaisquer outras palavras, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, aqui estamos, iniciando um novo período no planeta Terra, onde esperamos, Jesus amigo, novas conquistas que nos permitam avançar um pouco mais nos domínios da espiritualidade. Muito obrigado, Mestre amado, por esta oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado. Muito obrigado por permitir que irmãos nossos, amigos, trabalhadores na tua seara, venham nos ajudar, compartilhando conosco aquilo que tem como ensinamento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Queridos irmãos, nossa gratidão ampla, muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Ao longo desse período que permanecemos sem os nossos encontros, por causa das datas comemorativas de 25 de dezembro e 1º de janeiro, durante esse período nós não descansamos, porque é nossa obrigação estarmos em contato com a espiritualidade amiga, com esses espíritos amigos que nos ajudam, que colaboram conosco, e recebemos algumas notícias, fomos informados de algumas questões a serem tratadas, que nós vamos, de alguma forma, de alguma maneira, procurar cuidar delas neste momento da melhor maneira possível. Nós temos uma conversa amiga. Vamos falar da existência da vida, em especial no momento que estamos atravessando sobre o planeta Terra. Por quê? Porque precisamos eliminar as distorções. Precisamos eliminar as distorções. Prestem atenção nesse termo. Distanciarmos-nos o mais possível da materialidade. Não tem como chegar às questões espirituais da melhor qualidade se não acontecer desta forma. Não tem como. Não tem como. E aí, justamente, está o termo distorções. E nós vamos mostrar por quê. Da forma melhor possível como nos foi mostrada pelos amigos espirituais. Instruções que recebemos dos amigos espirituais que nos ajudam nos encontros. Então vamos às distorções. Distorções. Por que distorções? São as distorções que impomos a nós mesmos. Distorções que fazemos com que elas aconteçam, embora saibamos que aquilo não é a verdade, que aquilo não é o melhor, que aquilo não é o verdadeiro. Impomos a nós mesmos essas distorções. Faço-me entender?
é não tratar a prevalência da verdade. Acreditar que as fugas, que as distorções são melhores naquele momento, naquele exato período, naquela questão, naquela finalidade. E aí ignoramos a verdade para extravasar a inverdade, a distorção. Embora tenhamos aprendido que não é aquilo, que aquilo não é o melhor, que não é daquela maneira que deveríamos agir, e aí não o fazemos. O que estamos prometendo para nós mesmos? Um amanhã melhor? Não. Não. Estamos ignorando o aprendizado que tivemos? Estamos caminhando para onde? Por que viemos aprender? Por que procuramos aprender? Para não usar? Para sermos infiéis conosco mesmos? Eis aonde está a distorção. Somos infiéis conosco mesmos. Desonestos para conosco mesmos. Porque se aprendemos e temos a certeza e rogamos a Jesus que é assim e fazemos de outra maneira e emanamos para o outro de outra forma e levamos questões materiais à frente das espirituais, conhecer a verdade e não a utilizar. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema da humanidade. E principalmente de nós espíritas. Quando fazemos. E eu assisti tudo isso ao longo da vida como espírita nesta reencarnação. Não podemos mais agir assim. Quem agir desta forma, neste final de período que estamos vivendo, acredita que vai viver na regeneração? Está acreditando? Vai ter o pé no lodo. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Não tenha a menor dúvida. Porque a própria consciência vai nos cobrar. Você não aprendeu isso? Você não estava convicto disso? Você não sabia disso? Por que não utilizaste? Por que distorcestes? Por que foste infiéis contigo mesmo? Desonesto contigo? É uma cobrança severa. A cobrança dos atos mal feitos na vida material é leve, considerando a vida espiritual. A cobrança lá é muito severa. Porque, em primeiro lugar, quem nos cobra é a própria consciência. Não tem como fugir. Aqui foge, engana, mas lá não vai acontecer. E a maior parte da população, considerando os espíritas, estão muito enganados. Estão muito enganados. Eu posso falar isso de cadeira, porque em todas as casas espíritas que eu frequentei, eu verifiquei isso, eu vi isso. Eu não estou falando o que não acontece. Eu estou falando o que vi. Distorcer parte do conhecimento para garantir apoio. Isso acontece pouco demais. Não, porque se eu não agir dessa maneira, a minha família vai ficar mal comigo. Fulano não vai mais me querer ver. Qual o problema? E qual o problema? O que você está fazendo sobre o solo terrestre? Não é para aprender? Então ajude o outro também a aprender. Não o ajude a ser ruim como está sendo. Não o ajude a ser deseducado como está sendo. Porque quando você dá o apoio ao que não presta, você está ajudando a ser deseducado também. E está se comprometendo. Porque conheces a verdade e não a usas.
Será que é difícil raciocinar desta maneira? Não, por quê? O período que estamos passando aqui é deste tamanho. Outros tantos já atravessamos. E é por isso que nós encontramos as coisas difíceis, as dificuldades. Por quê? Por causa dos nossos erros, porque partilhamos da inverdade. Ou será que é difícil entender isto? Eis a questão. Eu não vou fazer assim, porque senão eu perco o apoio. Que perca o apoio? Eu nunca tive receios disto. Por isso já falei para vocês e posso repetir. Eu nunca esquentei banco em empresa alguma, porque me pediam para fazer coisas que maltratavam o outro. E não é da minha índole agir desta maneira. E então, sobrava para mim, né? Mas que importa? Eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim aqui para progredir. Eu vim aqui para melhorar-me. Eu não vim aqui para agradar a Ingrid, a Denise, o Cid, a Graça, a Rose e quem quer que seja. Eu não vim aqui para isto. Eu vim aqui para progredir. E para ajudar a cada um daqueles que me cercam a progredir também. A não partilharem de distorções. Faço-me entender? A coisa é severa. A coisa não é brincadeira. E muita gente está pensando que é brincadeira. Utilizar o conhecimento como energia perniciosa. Também tem isso, né? Tem quem use o conhecimento, né, de uma forma irregular, perniciosamente. Maltrata o outro, não é dessa forma também. A energia para atravessar o conhecimento, ela tem que ser uma energia de aprimoramento, uma energia educativa. Você que injeta essa energia com os teus sentimentos. Agora, se os teus sentimentos forem desonestos com você mesmo, você vai passar isso para o outro. Faço-me entender? A coisa é severa. A coisa é severa. Se você estiver sendo desonesto com você mesmo, você vai atravessar essa energia do outro. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida, porque você só dá o que tem. Se os teus sentimentos não são de trabalhar a verdade, de usar o que tem que ser e o que você aprendeu, você não vai passar isso na tua energia. Você vai dizer para o outro, olha, isso é aqui assim, 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 e o outro não vai receber desta forma, porque a energia que você está emitindo, a tua palavra, leva a energia do teu sentimento, e o teu sentimento não está apurado. Faço-me entender? Esse é o grande problema da energia perniciosa. Negar a verdade para obter vantagens. Oi? É jogada fora essa energia. Negar a verdade para obter vantagem. Também tem muito disso. Também tem muito disso. Nós já assistimos isso também em todas as casas espíritas, se vocês querem saber. Em todas. E na mais famosa do Rio de Janeiro. Famosa entre aspas. Vocês sabem qual é a casa. Trabalhei lá aos 8 anos, eu vi tudo. Sei tudo o que acontece. E vou dizer mais. Sei tudo o que acontece, não partilhava do que acontecia, mas procurava ajudar o outro, porque é a minha índole, a minha mediunidade me leva a esses propósitos, e eu não poderia me negar a esse propósito, e por causa disto, me marcaram, porque eu estava ajudando o outro. Quando encontramos hoje, inclusive na própria internet, que as casas espíritas precisam voltar a ter o sentido da casa de caminho de Pedro, é nesse sentido que fala. É no sentido de ajudar o outro, no sentido benigno
de levar ao outro a educação, o auxílio. Não importa de que forma você irá fazê-lo. Importa fazer. Mas para tanto, é preciso ter isto no sentimento. Você não pode trabalhar com distorções com você mesmo, senão você não faz o outro. Aí muitas pessoas chegam e dizem para você assim: pois é, eu ajudei fulano e não adiantou nada, ele está sendo muito ingrato comigo. É claro, sabe por quê? Porque você procurou ajudar o outro, tentando também levar vantagem. Você não tratou o outro com a energia de um sentimento salutar. Simplesmente porque alguém disse: você precisa ajudar. Você foi lá e ajudou. Não é isso. Não é isso. É preciso imputar no sentimento realmente o desejo, a vontade, o querer que aconteça. Alguém bateu no teu portão pedindo comida. Você vai lá, está pedindo comida. Pega lá 1 quilo disso, daquilo outro, dá para ele. Aqui, meu irmão, vai, Deus te abençoe. Não é isso. Não é isso. É preciso, na hora de dar essa comida, que você tenha sentimentos salutares, que você não esteja enganando a você mesmo, porque você está dando porque alguém disse que deveria dar. Você está dando porque disseram para você que é bom ajudar o outro. Não é isso. Tem que ter amor. A verdade tem que estar imputada em você, porque você só dá o que tem. E quando você é desonesto, quando você trabalha com distorções com você mesmo, é isso que você está oferecendo ao outro. A coisa é muito séria. Apoiar o incorreto para não ficar mal. Também tem esse detalhe, né? Usar a verdade com a energia humilhar. Todos esses processos estão dentro do processo de distorção que você faz com você mesmo. Quer dizer, o teu sentimento é imprestável, é incorreto, é podre. E você acha que o outro está recebendo o melhor. Você acha, mas não está. Porque você não está fazendo com você mesmo, você só dá o que tem. E se você distorce com você mesmo, então você não está fazendo o melhor para o outro. O outro percebe, eu percebo. Ok? Eu percebo de cada um de vocês o que acontece. É uma percepção do sentimento de cada um. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Entende? A coisa é muito séria. É preciso lembrar sempre de Jesus. É preciso estar com Jesus, seja em que momento for. A coisa é séria. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está. Se você não conhece a verdade para com você mesmo, você sabe da verdade, mas você não a reconhece para com você, você não tem condição de doar ao outro. A tua energia não chega. É por isso que as palestras que fazem hoje em dia, as pessoas saem cheias de dúvidas, saem cheias de incorreções. E aquele que está na tribuna acha que está fazendo melhor, quando ele próprio trabalha com ele as distorções. Ele é desonesto com ele mesmo. Ele não é fiel a ele mesmo. E ele acha que está fazendo melhor. Está agradando, estou agradando todo mundo. Aí todo mundo sai agradado. Né? Muito bom, que coisa linda. E daí? O que ficou no teu âmago? O que mexeu com os teus sentimentos? Aonde você pretende chegar? Esse é o grande detalhe. Então, minhas irmãs, meus irmãos, eliminemos as distorções. Quem quiser ficar com as distorções, que fique.
Não é um problema meu, é um problema de cada um. Nós estamos passando o que se faz necessário. Nós estamos passando o que fomos informados pela espiritualidade. Nós estamos passando o que é o melhor. Nós estamos em final de período. Ninguém pense reencarnar no planeta Terra se não avançar. Vai reencarnar em um planeta inferior. Não tenha a menor dúvida. E isso foi dito para nós já há muitos séculos. Já falamos aqui várias vezes de Zacarias, já falamos várias vezes sobre isso. Então não é de agora a novidade. Vejam o percentual, como já era avançado a época de Zacarias. Como será o percentual hoje? Você sabe? Eu também não sei. Mas eu acredito que ele seja bem maior, pelo que temos visto no planeta. O planeta não está pior, como muitos falam. O planeta está muito melhor. É preciso saber viver no planeta. E para você viver no planeta em condições mais favoráveis, é preciso você dispensar as distorções para com você mesmo. É preciso que a honestidade seja pessoal, consigo mesmo para transferir ao outro. A fidelidade seja consigo mesmo para transferir ao outro. Por isso, na própria codificação, a materialidade é vista de uma forma bem podre. Ou será que não? Leiam! Está lá Agostinho falando sobre isto. E é essa materialidade, esse imediatismo que está levando as pessoas ao caos. Principalmente comunidades espíritas. Principalmente aquele que diz para você, que te ajuda, que colabora contigo. Mas você percebe que o sentimento dele está sendo porque é melhor fazer assim. Mas não vibra no coração. Faço-lhe entender? A coisa é muito séria. A senhora chegou atrasada e a senhora precisava ter chegado no início. Porque muito daqui veio na sua direção. Viu? Depois assista o vídeo pensando em Jesus. E refletindo profundamente. A coisa é séria. A coisa é séria porque o que eu falei aqui diz respeito às instruções que recebemos da espiritualidade nesse período que tivemos que ficar afastados por causa das datas festivas, ok? Principalmente o que diz respeito a distorções. Então, meus amigos, minhas amigas, esse era o recado que eu precisava transmitir a todos vocês. E eu trabalho severamente em cima deste propósito. Eu não me comprometo em agradar nenhum de vocês que estão aqui, simplesmente para agradar. Não é da minha índole, ok? Não é da minha índole. E quem quiser conversar comigo após sobre esses propósitos, não tem problema, nós estamos à disposição. E se eu tiver, nesse momento que alguém me procurar, de dizer o que eu estou percebendo, eu direi. Se aborrecer também não é um problema meu, ok? Eu procurarei sempre ser o mais verdadeiro possível. E cada vez mais, porque cada vez que eu recebo um recado dessa ordem, uma informação desta ordem, mais eu me torno ferrenho em transportar a verdade, embora tenha os meus erros, com certeza, porque ainda estou cheio deles, mas eu procuro ser o mais verdadeiro possível. Não me importa se alguém vai me desprezar,
vai achar que eu não estou bom, não é problema meu. Ok? A coisa é séria, Valéria. Você está rindo? É, a coisa é muito séria. Muito bem. Oi? A coisa, à medida que o tempo passa, está ficando bem de novo. Eu estava preocupado contigo. Cheguei a falar com a Graça. Eu digo, o que é que houve com a Valéria? A Valéria não está vindo aí. Aí a Graça falou assim, se ela não vier, eu vou jogar isso que eu trouxe para ela no lixo. É brincadeira, ela não falou isso não. Mas ela trouxe uma encomenda especial para você. Coitadinha da minha vida. Viu? Você está vendo? E ela falou que é do coração. É com sentimento do maior amor por você. Muito bem. Bom, no último encontro que nós tivemos antes desse, nós estávamos falando da parábola do semeador. Paramos num slide bem adiante. E nós resolvemos que hoje vamos reiniciar, certo? Quando chegar ao slide em que estávamos, nós então faremos mais detalhadamente. Mas vamos repassar todos aqueles momentos que vimos no encontro passado, apenas como lembrança, ok? E quando chegar no slide que paramos, que é o 20, se não me falha a memória, aí então nós falaremos mais detalhadamente. Então vamos adiante. Aí está a parábola do bom samaritano. Falei parábola do semeador, né? Bom samaritano. Agora que eu me liguei, tá vendo? É porque o semeador chamou muita atenção, inclusive no YouTube. Eu percebi isso. A parábola do semeador chamou mais atenção no YouTube. Considerando aqueles que visualizaram, que assinaram, e aqueles que não a visualizam, né? Porque tem aquele que gosta de ficar anônimo. Olha a distorção daqueles que ficam anônimos. Percebe o que eu quero dizer? Ele está sendo desonesto com ele mesmo. Por que eles não querem aparecer? Qual é o propósito dele? A pessoa que se diz anônima, que faz as coisas e bota anônima, ela está se escondendo. Ela está se escondendo. E se ela se esconde, é porque ela está na inverdade. De alguma forma, de alguma maneira. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. É impressionante isto. Né? Mas vamos em frente. Parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como leis? E respondendo, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e escapando-o, se retiraram. Espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou ao largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que lhe mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo
próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Isso está em Lucas 10, 25 a 37. Muito bem. Como falamos, nós vamos dar uma passada rápida na análise até o item que nós paramos, certo? Quem não viu o encontro passado, veja para entender melhor, porque desta forma, neste momento, nós vamos dar uma passada rápida. Relevo, está aí. Jericó é uma cidade palestina situada na Cisjordânia, aproximadamente a 27 quilômetros de Jerusalém, e Jerusalém é a capital de Israel. Vejam como está hoje Israel, né? Jerusalém, 786 metros acima do nível do mar. Jericó, 258 abaixo do nível do mar. Faça o somatório das duas e veja a distância de uma para a outra. As antigas cidades Jerusalém e Jericó. Jerusalém era a principal cidade da Judéia, com 25 mil habitantes, e atraía 100 mil peregrinos em festas como a Páscoa. O Templo de Jerusalém era um grandioso edifício que ocupava 1/5 da cidade. Era o centro religioso, econômico e cultural da época, o judaísmo. Jericó era considerada uma cidade estratégica por causa da sua localização próxima do Rio Jordão e do Mar Morto. Era um importante centro comercial e religioso. Jericó era cercada por uma muralha que a protegia de ataques inimigos. Era chamada Casa de Zaqueu. Zaqueu foi apelidado de Matias pelos apóstolos e ocupou o lugar de Judas Iscariotes. Com mais de 10 mil anos de história, é considerada a cidade habitada mais antiga do mundo. Lembra de Rabi? E eu falei? Não lembro? Eu lembro. Lembra? Uma personagem da novela Os 10 Mandamentos. Que ajudou a Josué. Era amigo de Josué. E que depois veio a reencarnar como Maria de Magdala, Maria de Magdala. E depois a última reencarnação, Madre Teresa de Calcutá. E naquela época, junto com Josué, ela era uma prostituta. Ela vendia seu corpo. E ela era amiga de Josué. Ela o ajudou no esquema lá para permanecer em Jericó. Analisando à luz dos conhecimentos atuais. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Simples análise. Muitos no mundo atual da mesma forma se interrogam. Muitos por ignorância devido a se manterem afastados do conhecimento, e uma grande parte da humanidade por se entregar ao materialismo. Viver apegada à ilusão do prazer carnal, dos sonhos egóicos. Esse do aí está um pouco fora. Dos sonhos egóicos. Apesar da maior parte da humanidade ter feito um planejamento reencarnatório apurado, totalmente voltado para conquistas maiores, ao pisar o solo terráqueo, destina-se aos sabores materiais, abraça a rebeldia, perde a interferência valiosa do guia espiritual e fica exposta às investidas de espíritos inferiores que portam o desejo de promover desvios para caminhos equivocados, bastante desvinculados do sentido da vida eterna. O âmago desse detalhe, dessa análise, faz referência às distorções que conversávamos então. E o espírita diz: não, mas eu orei, eu tenho meu guia espiritual. Deixa estar que o guia espiritual dele está bem afastado, porque ele está se dedicando ao imediatismo, ao materialismo, à materialidade.
e está recebendo notícias e mais inspiração desses amiguinhos espirituais, e ele não percebe. Eu sou espírita, eu vou na casa espírita, eu frequento a reunião espírita. Mas não é assim que funciona. É preciso você estar com o teu sentimento aflorado, e cometendo e fazendo aquilo que se faz necessário ao espírita. A tua espiritualidade. Liberte-se do materialismo, porque senão amanhã vai ter problema. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Certo? Precisamos severamente pensar nisto. Vou repetir. Eu não reencarnei para agradar ninguém. Eu reencarnei para evoluir e ajudar o próximo a evoluir comigo. Quando eu trabalho para agradar o próximo, simplesmente para que ele se sinta bem comigo, eu estou ajudando-o a ser deseducado, a não aprender, a não evoluir. E eu também vou responder por isso. Ou você pensa que não? Está nos livros. Eu não sou eu que estou falando, não. Quem fala são os livros. Quem fala é Emanuel, é André Luiz, é Bezerra, é Joana de Ângeles. Leia, Viana de Carvalho. Quando o doutor da lei diz vida eterna, se refere à conquista da paz, da felicidade, de chegar ao reino de Deus. Impreterivelmente, para tanto, faz-se necessário o cumprimento a cada reencarnação do melhor aproveitamento possível da pauta elaborada pelo fato do espírito. Você elaborou uma pauta. E aí? Você está sendo fiel a ela? Olha onde começa a distorção. Dá para sentir? Dá para sentir? Sim, porque você não fez uma pauta para agradar ninguém. Você fez uma pauta para a sua evolução. Você fez uma pauta para corresponder, quando reencarnado, aqueles detalhes, aqueles fatores. Porque dali partiu o teu planejamento reencarnatório. E quando você não age desta maneira, você está distorcendo. Trabalha na distorção. Se você trabalha na distorção, o que você vai encontrar na frente? Distorção. E vai achar que está ruim. Não, está ruim. Não está ruim, não. Está bom. É para você aprender a despertar. E ele me disse, o que está escrito na lei? Como leis? Justamente como ainda hoje acontece, as pessoas almejam conquistas, mas ignoram que conquistas precisam de alicerce no caso de conhecimento e de sua aplicação. Como o doutor da lei, que deveria saber os caminhos a serem veiculados e apenas conseguiu a posição que desejava para ter as oportunidades oferecidas pelo posto alcançado, todavia, sem os conhecimentos desenvolvidos satisfatoriamente para a devida aplicação. Ok? Não adianta você ser espírita e não agir devidamente como deve ser. E como prega a codificação, como te ensina Jesus. Se esforçando para que seja daquela maneira. Vou repetir, ninguém aqui reencarnou pela primeira vez e está aqui com dificuldades e problemas porque te sofreu, cometeu, aproveitou, seguiu em cima de distorções. Por isso estamos aqui de novo. Senão não estaríamos. E se continuar com as distorções, vai encontrá-las pelo caminho. O exílio é tua porta. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Está ali a Valéria, que ouviu outro dia de uma senhora dizendo, não é só esse número não, que vai para o exílio, não, é muito mais. Não foi eu que falou, foi essa senhora que eu não a conheço. Quem conhece é a Valéria. É? A
coisa está criando caminho. Nos dias atuais temos assistido o fato se repetindo. E mais, até mesmo em casas espíritas, que dizem cuidar do Evangelho de Jesus, aprofundar o conhecimento, não é questão primordial. Permanecem com propósitos inadequados ao terceiro milênio. Esqueceram de acompanhar a evolução da ciência. Nos dias atuais, temos assistido o fato se repetindo, e mais, até mesmo em casas espíritas, que dizem cuidar do Evangelho de Jesus. Aprofundar o conhecimento não é questão primordial. Permanecem com propósitos inadequados ao terceiro milênio. Esqueceram de acompanhar a evolução da ciência. Eu precisava colocar isso aqui? Precisávamos fazer esse tipo de análise? Jamais. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque está lá. Filosofia, ciência e religião. Até cego entende. Se está lá filosofia, ciência e religião, é porque você tem que acompanhar a ciência. Então você tem que estar atualizado lá todos os dias. Preciso falar? É preciso refletir no que se está lendo. E me parece que a maior parte não reflete. Simplesmente passa em cima das letras, como se elas pudessem mostrar tudo. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Simples análise. Como acontece na atualidade, muitos dizem conhecer o Espiritismo, mas conhecer não basta, é preciso colocar em prática. Já ouviram isso quantas vezes? Muitas vezes, não? Pois é. Já ouvimos muitas vezes. Nos preparamos em um processo reencarnatório, concordando com todos os itens pautados, alguns ajustados e outros até mesmo retirados da pauta, face não estarmos preparados o suficiente para o cumprimento devido. Ainda assim, aqui chegando, muitos procuram trilhar trilhas obscuras, sem qualquer consideração com o trabalho dos amigos espirituais e compromisso com as obrigações e promessas ajustadas no planejamento reencarnatório. Perceberam? Você não está só condenando a você mesma, porque você também está desprezando a gratidão que deveria ser dada aos amigos espirituais, que te ajudaram no processo reencarnatório. E você acha que isso vai ficar impune? Você acha que isso vai ficar impune se você não segue a tua pauta, se esforça por seguir e está apegada à materialidade, está apegada ao imediatismo, está apegada ao que o outro está dizendo para você? Problema sério. Não, vamos por aqui. Aqui é melhor. Não, depois você faz isso aí. Por que você sorri? Você está sorrindo, depois eu vou conversar contigo seriamente. Eu já trouxe uma correia, falei com a Graça, tem uma correia aí esperando na panela. Ah, Deus do céu, vamos em frente. O que acontecia com o doutor da lei? Ele conhecia as leis divinas, mas não as ajustou ao seu comportamento, ou seja, não evangelizou-se. A evangelização de espíritos que hoje estamos desenvolvendo não fez parte do seu aprendizado, apesar da sua posição como doutor da lei. Evidentemente, uma evangelização àquela época, não é a mesma de hoje. Certo? E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Simples análise. A intervenção de Jesus foi bem clara àquele tempo e é bastante luminosa para os tempos hoje vivenciados.
Perceberam? A intervenção de Jesus foi bem clara naquele tempo e é bastante luminosa para os tempos hoje vivenciados. O que ele disse lá para o sacerdote? Respondeu: faze isso e viverás. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeu isso o sacerdote: faze isso e viverás. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E o sacerdote fez. A intervenção de Jesus foi bem clara àquele tempo e é bastante luminosa para os tempos hoje vivenciados. Vejam vocês que as coisas vão se encadeando, dentro inclusive do que falávamos a princípio. Todos queremos momentos melhores na vida. Eu não falei na existência, está ali na vida. Não só encarnados, mas desencarnados também. Contudo, para que assim aconteça, é preciso que sejamos melhores. Faz-se necessário seguir Jesus. Aí você reclama das dificuldades, reclama dos problemas, reclama do outro, reclama da vida, reclama que não está bom, que isso não é justo. E será que hoje você está eliminando as suas distorções para o amanhã ser melhor? Ou você está se ludibriando, se enganando, continuando com os mesmos engodos com você mesmo? Se auto-enganando. O que distorcer é isso. Você se se engana. E acha que está tudo bom. Viu? Eu falei para fulano assim, está tudo bom. Quem disse para você que está bom? Eu fiz isso assim ontem, mas hoje eu vou dar um jeitinho. Quem disse para você que o que fez ontem, com o jeitinho de hoje, você conserta ontem? Feio está feio. Hã? Feio está feio. É. A advertência foi grafada por João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A advertência foi grafada por João. É preciso penetrar no âmago disto. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os teus dias não serão melhores se você não se esforça a seguir Jesus. Não adianta fazer da maneira que você está pensando, porque se você não está seguindo Jesus, os seus dias amanhã, sabe onde serão? No exílio. Acabou. Acabou. Não volto no planeta Terra, não. No planeta Terra não tem mais lugar para você, não. Isso é sério demais. Olha, meus queridos e minhas queridas, o Roberto pesquisa. Eu nunca fico parado. Eu nunca fiz uma palestra sem pesquisar antes. Eu vou à fonte, às fontes. Eu vou às fontes, às codificações, à codificação. As obras de André Luiz, de Emanuel, de Bezerra, de Viana de Carvalho, de Joana de Ângeles. Eu pesquiso. Eu não fico só no que eu vi. Nunca fiz isso. O que eu estou falando tem fundamento. Está aí. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Simples análise. Neste momento, o doutor da lei procurou uma alternativa incompatível com a realidade do cargo que ocupa. Pelo mesmo atalho, hoje verificamos dirigentes religiosos agindo com o desconhecimento da função na qual se colocam e aproveitam
aproveitam-na para porem em movimento as suas ideias, os seus equívocos, achismos. Também já vi disso, já contei para vocês. Viam? Sim, ali, ao vivo. E vi o acontecimento se dando. E sentindo aquelas energias. É uma coisa muito séria. Está aí. Neste momento, o doutor Daley procurou uma alternativa incompatível com a realidade do cargo que ocupa. Sim, porque se ele é um sacerdote, ele deveria saber de todas essas condições, de todos esses momentos. Como é que ele pergunta para Jesus quem é o próximo? Ele deveria saber. Com esse procedimento, o desrespeito ao próximo é mais do que evidente, pois o que deveria ser propagado é distorcido para que suas vontades assumam a doutrina da casa. Com esse procedimento, o desrespeito ao próximo é mais do que evidente, pois o que deveria ser propagado é distorcido para que suas vontades assumam a doutrina da casa. É isso que acontece por aí, muita casa espírita. O presidente, o que comanda, o que é pela parte doutrinária, coloca lá as suas regras e despreza os conteúdos da codificação. Vai ser assim. Eu me bati muito com isso. Em todas as casas espíritas ficaram aborrecidos comigo, principalmente quando chegavam essas épocas de final de ano. E aí eu falava, Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deu para entender? E ninguém gostava. A última que isso aconteceu comigo mesmo foi lá na Sena, lá na Abena, quando eu era bem da Abena. Ficou todo mundo olhando e eu continuei fazendo o meu trabalho. Vocês sabem, quem estava lá frequentando sabe disso. Eu não parei. Aliás, eu tive que parar, né? Porque a casa parou. E como eu tive que respeitar as regras da casa, eu tive que parar. Mas eu não parei. Eu continuei o meu trabalho. Fazer o quê? A seguir, Jesus nos adverte e orienta com uma pintura cheia de cores invisíveis que ornamentam a parábola para os que somente conhecem o Evangelho, mas figuras visíveis e sentidas para quem estuda e deseja seguir o Mestre. Fácil de entender, né? Fácil de entender. Pintura cheia de cores invisíveis para quem somente conhece o Evangelho. Eu conheço o Evangelho. Agora, para quem estuda, é diferente. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Descia, observem que descia, um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, retiraram e se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus orienta que acontecerá com cada ser aquilo que ele semear. Então, o que aconteceu com o homem que descia, não aconteceu por acaso. Ele semeou aquele momento. Não há como colher flores se o plantio não for... o que há? Se o plantio não for cuidado para que o desabrochar aconteça. Se o tal doutor não entendeu a colocação do mestre, hoje a compreendemos por inteiro, pois o conhecimento das principais etapas do processo reencarnatório nos abastece de forma profunda com os dados suficientes para que a compreensão seja eficaz. O que aconteceu ao homem, produto do que ele produziu em reencarnações passadas, em existências passadas, ou naquela mesma.
ou naquela mesa, porque nada acontece por acaso. Nada acontece sem que você mereça. Você acontece que se alguém te der uma paulada na moleira, é por acaso? E você não merecia? Não, porque você merecia aquela paulada na moleira. Não tem a menor dúvida. Jesus, Deus, não deixa que aconteça com ninguém o que ele não mereça. Não tem como. Se fosse assim, Deus seria injusto. Como Deus vai deixar acontecer com alguém algo que não mereça? Não acontece. Nada acontece sem a permissão de Deus. E sempre a favor do aprimoramento espiritual. Quer dizer, se você levou uma paulada na moleira, é a favor do aprimoramento espiritual. Não reclama da paulada na moleira. Não reclama. O que aconteceu com o homem que descia para Jericó é o retorno de um mal feito cometido na existência vivenciada de outra. As energias não se perdem, sejam malignas ou benignas, e elas conhecem o seu Criador e reagem sempre que oportunidades sejam produzidas. Tal fato acontece como medida de regeneração e despertar, isto é, como um instrumento para o aprendizado que fica disponível na ambientação reencarnatória e entra em ação no instante conveniente. Não tem como ser diferente. Diga. Eu fui falar isso para uma pessoa, né, que nada acontece sem a permissão de Deus. Ganha um sermão sempre contraditório, claro, né? Mas quem não estuda, quem quer se enganar, trabalha assim. Quem quer se enganar não estuda, não procura o conhecimento e acha que as suas interpretações são legais. A própria pessoa não sabe quem ela é. É isso aí. Primeiramente você tem que saber quem você é, para você se interessar por estudar, para você se interessar em aprender. Quando você não se conhece, não sabe nem quem você é, não vai acontecer nada. Então, até o despertar. Aí essa mesma pessoa, eu cheguei para ela e disse assim, que é uma pessoa muito, né, muito nervosa, correndo, tudo voando. Aí eu disse assim, olha, você tem que ter mais calma para poder resolver as coisas com mais tranquilidade, né? Aí ainda disse assim, já pensou se Jesus fosse desse jeito, não ia dar certo, né? Ele resolve tudo com serenidade. Esse Jesus ele não interessa não. Parou. Então tem outro Jesus. Problema sério. A coisa é muito séria. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o passou ao largo, ocasionalmente. Observar que este sacerdote apenas possuía o título, pois os domínios que deveria atender não lhe causavam nenhum compromisso, já que o irmão caído no caminho não despertou qualquer sentimento que o motivasse a verificar a ocorrência. Quer dizer, ele não era um sacerdote, ele era um enganador. Ele usava a roupagem de sacerdote, mas a missão que tem um sacerdote, ele não praticava. Ele era um enganador. Ele é o falso profeta. Tá cheio por aí. Ainda hoje. Depois de tantos séculos, ainda hoje. Ocasião. Circunstância favorável para o desenvolvimento de alguma coisa. Por isso, ocasionalmente. Porque nem tudo o que tem que te acontecer está programado, é naquela hora, é naquele instante, não. Aguarda as ocasiões possíveis para que o fato se dê. Esse é o grande detalhe. Eu costumo falar, às vezes, até lá em casa mesmo, para eles, eu digo, você está dirigindo, aí o sinal está fechado, você vai e avança o sinal. Você errou.
gerou uma energia negativa, ok? Aí você continua dirigindo, vai para lá, vem para cá, passa um ano, passa um mês, passa outro, passa um ano. Daqui a pouco, você oferece uma ocasião, dirigindo, você oferece uma ocasião e aquela energia te pega. Ah, mas a energia pega? Não, ela não pega não, ela está contigo. Ela só está aguardando o momento para agir. Ela só está aguardando o momento para agir. Porque você gerou. Você gerou, ela está contigo. Então, no momento que houver uma ocasião favorável, ela, acontece. Para o teu aprendizado. Você tem que ter respeito, respeitar as leis, respeitar o que encontra pelo caminho, ser educado. Então ela te pega. Mas eu não fiz nada. Não, você não fez nada, é impossível. É impossível que você não tenha feito nada para que isso aconteça. Aconteceu porque você fez alguma coisa. Então está aí. Agora, esse foi o momento, a ocasião. Pegou. Ah, mas eu já avancei outros sinais. Então aguarda que vem mais pela frente. Não tenha dúvida quanto a isso. A não ser em ocasiões que a gente vive num mundo cheio de problemas, ocasiões, de repente, à noite, num lugar, você não vai ficar parado ali esperando, porque você sabe o que está acontecendo. Aí é diferente. Existem circunstâncias, conjunturas, não é, que facultam com que você siga em frente. Você para, olha, não vem ninguém, vou embora. Não posso ficar parado aqui porque a conjuntura não está favorável. As circunstâncias não são favoráveis. Não é? É diferente. Você está se precavendo. Você seguiu com prudência. É diferente. E, aliás, prudência é algo que não está acontecendo no mundo faz tempo. Hein? As pessoas estão sendo muito imprudentes. E elas acham que tudo isso vai ficar impune. Inclusive os próprios espíritas. Por isso a violência está cada vez mais. Estou falando dos próprios espíritas, não é porque eu quero condenar os espíritas, não, é porque eu vi. E foi dentro das casas espíritas que eu estive e trabalhei. Quando não deveria. Porque, sendo a terceira revelação, deveria estar bem melhor, aqueles que a seguem. Então, olha só, às vezes a pessoa, né? Tá, olha, eu tenho que terminar, hein? Você deveria estar aqui no início para ouvir o que eu disse. Vai lá, fala, diga. Eu conheço uma pessoa, é espírita e tudo. Aí ela vai se ensinar, essa moça, né? E ela estuda há muitos anos. Aí eu fico assim, Joaninha está vendo o que você está fazendo. E ela continua fazendo. Vai acumulando, né? A planilha está cheia. De repente, quando houver uma circunstância, vem tudo de uma vez só. Ao invés de ver só uma batidinha, uma batidinha, destrói o carro e destrói o corpo dela também. Vai ficar encravada no hospital. E depois não pode mais dirigir. Faço-me entender? Porque é um acúmulo. Se você acumula, vem uma ocasião favorável para que aquilo descarregue e vai tudo junto. Você tem visto nesse final de ano, sempre normalmente acontece, né? Um monte de coisa. Inclusive agora no próprio início de ano, quantos carros capotaram, bateram, morreu todo mundo. Olha, problema sério, o ônibus virou, uma pessoa de ônibus virou, morreu gente pra caramba aí. Por acaso? É por acaso? Quem estava lá, dentro do ônibus, que merecia estar lá. Não foi por acaso. A ocasião foi favorável, Em compensação, está havendo coisas fantásticas, né? Como a recuperação dessa menina que levou um tiro na cabeça, né? Pois é, tudo acontece. Muito bem. Na atualidade do planeta Terra, apesar de transitarmos no século XXI, final da transição planetária, grande parte da humanidade comporta-se como sacerdote. Desobriga-se do dever e dos compromissos pelos quais se responsabilizou quando na realização do planejamento reencarnatório. Essa situação normalmente se dá em favor de assuntos ligados ao materialismo, onde o prazer egóico e as baixas emoções assumem um comando mental, seja a matriz dos sentimentos inferiores está robustecida.
distorções. Não foi à toa que o amigo espiritual, nesse período, me chamou a atenção. Primeiramente, comigo mesmo, né? Jesus deixa marcado o impreterível cumprimento do dever quando diz: vendo-o, passou de largo. Na parábola, é isso que Jesus fala, na parábola. Jesus deixa marcado o impreterível cumprimento do dever quando diz: vendo, passou de largo. Quer dizer, ele não teria que passar de largo. O cumprimento do dever não deu atenção. Na codificação da doutrina espírita, que o próprio Mestre comandou em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, nas instruções dos Espíritos, item 7, o dever, temos: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Lembra que falamos das distorções? Está aqui, ó. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Não, isso é uma coisa à toa. Coisa à toa não existe. É uma coisa. E se é uma coisa, você vai responder por essa coisa. É boa? Ótimo. É ruim? Vai responder por não, mas é tão pequenininho, uma mentirazinha desse tamanho. Pois é, mas é mentira. Eu estive conversando ontem com a minha moça que corta meu cabelo. A nossa conversa caiu nessa última parte. Então, é isso. Falando da gente valorizar, né? Nos valorizar o nosso corpo. Eu falando para ela que o nosso corpo é a obra mais importante que Deus criou para nós. Então nós temos que honrar esse corpo, cuidar dele, né? A gente falando sobre isso, falando sobre as pessoas. Por que você tem que cuidar do corpo? Porque ele é um instrumento que Deus me forneceu. Um instrumento para quê? Para mim resgatar aprimorar seus conhecimentos, o aprendizado. Então eu comentando com ela, né, que a gente cuidar do nosso corpo, nós estamos sendo gratos a Deus, porque Ele que nos formou. Então nós temos que valorizar, né? E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Colocamos nesse versículo as mesmas questões aplicadas ao sacerdote, pois o comportamento do levita guarda toda a semelhança. Levita era o doutor da lei, ele conhecia as leis. É como hoje, né? Os caras que conhecem as leis fazem tudo errado. Eles mesmos desrespeitam. Olha a distorção aí. E se você tem a lei na sua mão para fazer com que ela seja aplicada e você mesmo a desrespeita, está lá o nosso Congresso. Está o Congresso do município, Congresso do Estado, seja de onde for. Agora, eles acham que vão ficar impunes? Mas não vai. Depois vai ter que comer na lata do lixo. Lembra da história do Raul Teixeira? A coisa é séria. Estou lembrando aqui esse caso desse laboratório de Saleme. Ah, sim. Pois É. Agora está sendo reintegrado. Veja a consequência dessas pessoas que trabalharam nessa situação. Pois é. E deixaram que os outros fossem infectados. Mas também o que foi infectado não é porque não merecia, não. Ele merecia também. A ocasião surgiu. É a ocasião. Isso. Aí, ó, a coisa é séria, né? Aí a pessoa diz, está vendo? Coitadinho, viu o que o outro preparou? O outro preparou, mas ele merecia. E se tu fala isso, te joga na bomba. As pessoas, quando a gente fala, elas não entendem. quase matam. Elas não entendem. Pois é, pela falta de conhecimento. conhecimento. E é por causa desse conhecimento que nós não podemos cometer as distorções. Vê? Percebem o compromisso que nós temos? Sim. Que a Valéria não estava aqui para ver o que nós conversamos, mas ela depois vai ler ali
Ah, vai ver no entendeu vídeo. tudo. Valéria é inteligente. Ela pescou tudo. A coisa é muito séria. Por isso que nós falamos. E por isso que o amigo espiritual me chamou a atenção. Foi interessante. Porque eu estou às vezes fazendo assim, daqui a pouco chega a notícia. Aí, eu digo, caramba. Porque eles pegam no momento em que é favorável, em que a ocasião permite. Mas um samaritano que ia de viagem, olha o termo, ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Foi nesse slide que nós paramos. Observar que tanto o sacerdote quanto o levita desciam pelo mesmo caminho do homem que foi assaltado. Seja, desciam de Jerusalém para Jericó. E Jerusalém para Jericó. Jerusalém está bem acima de Jericó, geograficamente falando. Vê? Olha o termo desciam. Comece a interpretar esse desciam. Né? Descer, dependendo do enredo do texto, caso da parábola, passa a representar uma expressão de decadência, de fracasso, de sair de uma situação para outra inferior. Tanto o sacerdote quanto o levita, pelo comportamento que assumiram, constata-se que o ambiente fluídico de ambos é de inferior qualidade, compatível com a expressão descer. E realmente eles desciam. O sentimento deles era dessa qualidade. E realmente eles desciam de Jerusalém para onde estavam descendo. Porque Jericó era o lugar da materialidade. Né? Era o lugar daquelas casas de prazer. Coisa pouquíssimo encontrada em Jerusalém. Jerusalém era religião. Observe esse detalhe. Os fatores que eram preponderantes naquela época em Jericó, além de ser uma cidade mercantil, de muitas negociatas, casas de divertimentos impróprios para os incautos, situações essas raramente encontradas em Jerusalém. Jericó era isso. Era uma cidade próspera, de mercantismo, de negociatas. Era melhor. Moralmente, Jerusalém era melhor. Né? Ah, sim, não tem a menor dúvida, pelo que se constata, com certeza. Ora, o samaritano ia de viagem, viajava. Podemos afirmar então, considerando as duas situações, descer e viajar, que embora estivessem todos no mesmo caminho, o nível de moralidade do samaritano é superior. Eis porque na parábola foi usada a ação viajar. As pessoas têm que começar a ler interpretando a condição que a palavra se encontra. Por que ela está numa situação dessa? O contexto. Tem que pegar o contexto e ver por que está descer, viajar, ir de viagem. O outro está a descer, mas o outro também não estava descendo. Ele ia de viagem, mas estava descendo. Mas é diferente. O contexto na armação da história. Há de se notar na atualidade que não são poucos os encarnados que, por assumirem certas posições na sociedade, permitem que o orgulho e a antipatia façam parte das suas ações. Quando nas casas espíritas fazem uso da hipocrisia, verifica-se que a compreensão do que é existência corpórea é para que serve, e para que serve não pertence aos conteúdos íntimos. Caramba! Deu para entender? Há de se notar, na atualidade, que não são poucos encarnados que, por assumirem certas posições na sociedade, permitem que o orgulho e a antipatia
façam parte das suas ações. Quando nas casas espíritas fazem uso da hipocrisia, verifica-se que há compreensão do que é existência corpórea, reencarnação, e para que serve não pertence aos conteúdos íntimos. E é uma realidade. É uma realidade. Por quê? Sabem por quê? Já cansamos de falar. Nas casas espíritas só se fala em reencarnação para dizer: você veio aqui para saldar tuas dívidas, para pagar o que você fez de errado. Mas pergunta, aqueles que estão falando disto, você conhece reencarnação? Você sabe o que acontece para você estar aqui agora, nesse momento, reencarnado? Ele não vai saber responder, porque ele não se atualizou. Ele parou no tempo. Ele leu as obras da codificação, ele leu as obras de André Luiz, mas não entendeu nada. Só entendeu reencarnação. Eu reencarno e desencarno, reencarno e desencarno. Agora, por que você encarna e desencarna? Problema sério. Você sabe o que você fez para reencarnar? Você está rindo? Mas é assim mesmo. Você sabe o que você passou? Tudo que você fez para reencarnar? Pois é. Ele não vai ter o que responder porque não ensinaram. Porque ele também ficou parado, não aprendeu. Está fazendo palestra, mas ficou no mesmo patamar que ele estava, ele continua. O que falávamos inicialmente. Não seria preciso colocar aqueles dados que eu coloquei aqui inicialmente. Está na codificação, está lá no livro. Filosofia, ciência e religião. Mas é interessante no dia a dia, coisas que acontecem com a gente. Eu tenho uma senhora. Seja breve. Vai rápido. Tem uma senhora que há momentos que eu acho ela até um pouco chata, porque às vezes eu não estou nem muito afim de conversa, estou com pressa, mas ela é assim, ela não pode viver. Mas ontem aconteceu um lance que me despertou a gratidão. Porque ela parou assim na minha frente e falou: quero te falar uma coisa. Eu olhei assim, aí ela me apontou um lugar molhado. Era para me advertir, para me ter cuidado, que eu poderia escorregar, né? Estava o ar pingando dentro do mercado. Aquilo ali me despertou uma gratidão. Quer dizer, agora eu não vou mais achar ela chata. Eu vou sentir essa gratidão por esse aberto. Tá certo. Tá certo. Isso aconteceu ontem. Eu preciso terminar, hein? Tá, é só isso, já acabou. Vai ficar a Valéria quer falar também. É o problema maior que eu percebo, as pessoas não sabem interpretar, não sabem refletir. Mas é isso. Eles não Mas sabe por quê? penetrar, entendeu? Você sabe por que elas não sabem refletir? Porque não faz a leitura. Você sabe por que elas não sabem refletir? Porque também ninguém ensinou, ninguém disse o que tem que ser feito. Ninguém falou: olha, você tem que fazer assim, assim, assim. O que eu entendi, acho que eu falei isso na última aula. Quando você tem isso como uma filosofia, você tem que entender que você tem que praticar aquilo que você está lendo. Mas tem aqueles que recusam refletir pelas distorções na qual estão inseridos. Também tem esse detalhe. Você vai sentir o que eu estou falando agora quando você ver o vídeo inicial. Vai acomodar as coisas para os seus interesses. E depois levar as correadas para correr que eu passei aí. Tem vídeo? Tem vídeo? O vídeo está aqui, ué? O vídeo. O vídeo. Ih, rapaz, eu estou mal. Caramba! Ô Cid, você está aqui, Cid! Vamos em frente. Estes desconhecem por inteiro como funciona um processo reencarnatório. Caso contrário, intuitivamente estariam se esforçando para dar cumprimento ao planejamento reencarnatório. Tal situação acontecia com o sacerdote e o levita. Esses aqui que conhecem, que falamos inicialmente, que vão para a casa espírita, mas lá é hipocrisia, não sabem nem por que a existência corpórea, a reencarnação. É por isso.
estes desconhecem por inteiro como funciona o processo reencarnatório. Perguntem. Eu não quero me fazer, nós não somos melhores do que ninguém. Mas pergunte. O senhor palestrante, o senhor pode me explicar um processo reencarnatório, como é que acontece? Pergunta. Então perguntem, depois me contem a história. Eu não estou falando porque duvido deles, não. Eu estou falando porque tenho certeza. Porque eu já ouvi um monte deles. E tem mais. Hoje, na internet, tem muitos já falando do processo reencarnatório. Já tem muitos. Mas tem outros que permanecem no mesmo caminho. No século XIX. Problema sério. E nas casas espíritas, aqueles que lá vão também é a mesma coisa. Venham assistir palestras nas casas espíritas, seja ela qual for, assistam. A começar pelos temas. Os temas permanecem com os mesmos nomes. Nem para dar ênfase aos temas, como o vocabulário moderno que nós utilizamos hoje, acontece isso. É o mesmo nome. É o que está lá no Evangelho, é que eles botam lá. O que está no Evangelho está errado. Não, o que está no Evangelho não está errado. Mas chama a tua atenção para você se atualizar. E você precisa fazê-lo. Coisa séria, né? Mas Quaresma, no Evangelho, não fala desse processo reencarnatório todo que você está falando. Mas é claro, aquela época não era para isso. Mas você quer saber onde está tudo isso? Leia as obras de André Luiz. E se você não entendeu bem nas obras de André Luiz, procura a evangelização de espíritos. Procure entrar nesse método que você vai entender. Aí está a atualização. E aproximando-se a touro e as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Como vimos, o samaritano moveu-se de íntima compaixão e cuidou do desconhecido, sem nada perguntar-lhe. Divaldo, há algum tempo atrás, falou sobre esse detalhe. Sem nada perguntar-lhe. Que você chega na casa espírita para pedir uma ajuda, a pessoa quer saber da tua vida toda. O que você fez, por onde morou, quem é teu marido, onde é que tu mora, com quem você anda. Entende? Isso faz para você poder ajudar. O que você fez é um problema teu. Você chegou pedindo ajuda, eu vou te ajudar. Acabou. Eu vou perguntar detalhes que sejam coerentes e importantes para aquilo que eu vou fazer por você. Eu não preciso saber da tua vida. Sabe, me façam entender? Chegou alguém na casa espírita. É um ladrão, um assassino, um malfeitor da pior qualidade. Mas ele veio pedir ajuda porque ele está doente no momento. Eu não preciso saber se ele foi malfeitor. Eu preciso saber o que você tem, meu irmão. O que está te acontecendo? Não, então eu vou cuidar daquilo. O resto, deixa, é problema dele. Faço-me entender? É isso. E cuidou do desconhecido sem nada perguntar-lhe. Hoje vemos pessoas em casas espíritas, para exercitar a caridade, chegam a promover um inquérito, anotações do porquê, da situação, etc, etc, etc. Eu me lembro que eu li a respeito disso alguns anos atrás, citado por Divaldo, como eu falei. Ora, se os estudos devidos tivessem sido feitos, certamente o comportamento seria outro. Se estudassem um pouco mais reencarnação, tomariam outra posição. Quando alguém nos bate a porta, a necessidade maior é daquele que atende. É daquele que atende. O que chega é instrumento para aprendizado do atendente. Faço-me entender? É isso. Não é que o outro não esteja precisando, não. Ele precisa também. Ele precisa ser atendido por alguém. Mas se ele bateu na tua porta, é porque você tem um aprendizado a fazer.
Uma hora aprendizado é teu. Como é que você vai atender? Como é que você vai tratar esse ser? Devido ao momento terra, todos estamos sendo testados nas várias situações que defrontamos. Nada é totalmente desconhecido, já que nas várias etapas do processo reencarnatório, fizemos escolhas e constam na pauta do planejamento reencarnatório e mais, vivas na memória existencial. É memória existencial? O que é isso? Um palestrante me perguntou. Eu disse para ele, depois eu te conto, tá? Tá bem. Ele já deve ter aprendido. O problema é muito sério. Você para ir fazer uma palestra, seja lá do que for, seja a matéria que for, matemática, português, inglês, história, geografia, biologia, seja lá o que for, você precisa conhecer. Não, eu estudei, eu li o livro da biologia, vou fazer uma palestra sobre biologia. Espera aí, você não conhece biologia. Por que você vai falar de biologia? Porque você leu no livro? Porque você leu no livro é bastante? E depende da maneira que você leu, né? Você vai fazer palestra de alguma coisa, você tem que conhecer os pormenores. Porque se alguém vier e te arguir, você tem elementos para responder. O homem que foi assaltado e ficou caído no caminho Jerusalém, Jericó, serviu de teste para o sacerdote, para o levita e para o samaritano. Somente esse cumpriu o dever. Os outros contraíram débitos espirituais. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Bateu na tua porta. E você olhou pelo buraquinho e fala que mamãe não está não. Mamãe saiu. O problema é sério. Pior que a criança Evidentemente, fala, mamãe mandou dizer que não foi canto. Evidentemente, você tem que ter a prudência devido ao momento que estamos vivendo, não é? Mas você vai trabalhar isso com sentimento. Aí é questão de cada um. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Observamos nesse momento a preocupação com o homem atendido e a responsabilidade assumida, caracterizando a figura do desapego material, a qual todos precisamos conquistar. Jesus demonstra que aquilo que possuímos deve ter 2 sentidos, para os cuidados próprios e para os cuidados daqueles que venham a necessitar. Bem entendido, não? Bem entendido. Vamos refletir usando o Livro dos Espíritos, questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre facultou os meios para isso? É a questão. Sim. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. Observado o detalhe? Se ele não os encontra, não encontra os meios, é porque ele não compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Emmanuel, em determinado momento, disse que a terra, disse que o Brasil tem condições de acomodar em suas terras e atender a todos uma população de 900 milhões de habitantes. O Brasil. E atender a todos. Faço-me entender? Então, nós somos em torno de 200 e pouco, né? 210, coisa assim. Deveriam não ter fome.
Eu estou falando só do Brasil, hein? Não estou falando nem do mundo. Não deveria ter fome. Veja como ainda a população trabalha mal. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por que ele fala que basta a cada dia o seu mal? A gente tem que confiar, né, nele. Hã? A gente Não. São as dificuldades. Olha o contexto. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não, as dificuldades. Porque se você se inquieta, você já está se inquietando, você está colocando mais mal nesse mesmo dia. Deu para entender? Então você não tem que se inquietar, né? Porque basta cada dia o seu mal. Já tem o problema para o dia em si. Por que você vai ficar inquieta, né, com isso, com aquilo? Não. Basta o que já está. Não coloca mais. Né? confiar, Não coloca né? mais. Confiar em Deus que E por que basta cada dia o seu mal? Por que não falou basta cada dia o seu bem? porque o bem não temos que lutar por ele, agora o mal a gente tem que se virar para ver se consegue se livrar dele, né? Mas por que não fala do bem? Basta cada dia o seu bem. Com amanhã, Por que não fala basta cada dia o seu bem? Os seus desafios. Você está no planeta Terra, criatura, que é um planeta de provas e expiações. Então o que você vai encontrar pela frente tem essas características. Hã? Basta. Você nunca vai encontrar um dia que você só vai ver coisas benignas. Não é do planeta Terra essa ordem. Essa ordem é de outro lugar qualquer, não do planeta Terra. Por isso basta cada dia o seu mal. Por quê? E quais são os seus maus? Quais são os seus maus? Quais são os seus males? Quais são os seus males? Aqueles mesmo que nós criamos. Nós criamos. Não tem dúvida. Não, o mal que ela criou nunca vai acontecer contigo. É com ela mesmo. O mal que eu criei. Não, eu vou dar o mal que eu criei para você. Você quer? Não queira não, porque olha, é triste, viu? É o meu. Quem que é o meu? Já basta o meu. Pois é, tá baixa, né? Já imaginou se pudesse vender o mal? Vou vender o meu mal. Não. Vou vender o meu mal para o meu vencedor, o Cid. eu tenho que reclamar da sorte. Se tiver mentindo com ele, Aí o Cid vai dizer, não, rapaz, chega, já bastou o meu, pelo amor de Deus. Quero não. Não vendo baratinho, não quero por preço nenhum. Então vejam, né, a mensagem do nosso querido Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Qual, pois, deste três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou ao sacerdote, sabendo que ele conhecia a resposta. Porém, simplesmente a conhecia. O que não é importante. O essencial é promover a filtragem do conhecimento pela consciência e armazenar na memória para que se torne ação sempre que as ocorrências solicitarem. Veja bem. Armazenar na memória para que a consciência, para que pela consciência é promover a filtragem do conhecimento pela consciência e armazenar na memória, melhor dizendo. Perdão. É promover a filtragem do conhecimento pela consciência e armazenar na memória. Como é que você faz a filtragem do conhecimento para armazenar na memória nas melhores condições? Lembra que nós vimos as peneiras? Quem está lembrado? Lembra? Lembra? Peneira grossa e a peneira fina, falando da consciência, o que vai armazenar na memória e o que não vai. Lembra? Ninguém lembra? Ninguém lembra. Lembra?
Lembra, Valéria? Não, acho que eu estou esquecida mesmo. Eu botei na tela. As duas, a consciência. Memória numa tela, numa peneira grossa e numa peneira fina. Tá, então. Eu vou Quer dizer, peneirar. essa peneira fina. Tá, então eu vou peneirar o que me interessa, é isso? Essa. É o bigobom, né? Não sei, depende. O que te interessa é um problema teu. Você pode peneirar o que você quiser. Tá bem. Tá. A peneira fina é justamente aquela do indivíduo que angariou conhecimento, benignidade, saúde espiritual. Então, ele não vai armazenar na memória coisa que não presta. Ele vai armazenar na memória o que é bom. Vai fazer a filtragem. A consciência faz a filtragem. E ele armazena na memória o que é bom. O que não presta, não fica na memória. Ele está em estado de purificação. Então o conhecimento, a aprendizagem, eleva-lhe a consciência. A consciência, o que é a consciência? É o pensamento avaliador. Então tá aí. Por isso é um pensamento avaliador. E quanto melhor esse pensamento avaliador, é porque o seu conhecimento se aprimorou, evoluiu. E o que vai para a memória é só o que presta. O que não presta não vai para a memória. É a casa peneira que eu mostrei. E nós vamos rever isso a qualquer Mas instante. eu acho que essa peneira funciona assim. Oi? Eu acho que a peneira está funcionando assim. Quando tem alguma coisa, você me fez despertar uma coisa que eu lembrei agora. Quando você vivencia uma situação e aquilo te desagrada, ela fica quase que esquecida. E alguém faz um comentário, você não lembra isso? Não, porque aquilo, a peneira que você tem, você deixou aquilo lá guardado sem acessar, porque aquilo está te incomodando. Isso acontece muito isso comigo. Pois é. Quando você não guarda determinadas coisas, pode ser por desinteresse também. Por Não, mas desinteresse. geralmente são coisas negativas. Oi? Geralmente isso acontece quando são vivências negativas. Não entendi o que você falou. Geralmente isso acontece quando são vivências negativas. Ah, vivências relativas. Negativas. Ela fica assim, apagada. Entendeu? Eu nunca tinha pensado nisso. Você me fez lembrar. Quando não presta e você já tem conhecimento suficiente, você não armazena na memória. Você não guarda, você não vai ocupar espaço na memória com coisas que não prestam. Nós vamos voltar nesse assunto lá na frente dessas peneiras relativo, acho que em matriz mentais. Não me lembro bem agora aonde. A minha memória não está, as sinapses não estão funcionando muito bem. Mas nós vamos voltar a esse assunto. A sua peneira está furada. Tá. Pois é. Aí está vazando. Temos a observar como as colocações de Jesus em seus ensinos trazem no âmago, para quem estuda e reflete, as recomendações e alertas para todas as épocas. Mas, ainda assim, enorme parte da humanidade hoje se comporta como o doutor da lei. Eu sei, mas não uso porque não me favorece. O mesmo comportamento acontece na atualidade, com todos que conduzem. O mesmo comportamento acontece na atualidade, com todos que se conduzem pelo materialismo. É óbvio que outros sentimentos acontecem e que levam a tal procedimento. Contudo, aí a materialidade oculta-se. Tem tudo a ver com as distorções que falamos inicialmente. Guardem esses contextos, reflitam a respeito. A coisa é muito séria. O egoísmo aí é o primeiro que leva à distorção. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, e ele disse, resposta do sacerdote: o que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus, disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Eis a recomendação maior para todos que procuram esconder-se
sob o véu da inverdade com subterfúgios. Tem tudo a ver com o que falamos sobre distorções. Quando Jesus recomenda, vai e faze da mesma maneira, não está dizendo respeito apenas àquela atitude. Há um significado mais extenso. Ou seja, use sempre bons sentimentos em todos os instantes da vida para que brilhe a vossa luz. Mas não é esse brilho pequenino daquela lâmpada que tem. O brilho do qual Jesus fala é espiritual. É o avanço espiritual. É o esplendor espiritual. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está em Mateus. Quanto maior a nossa luz, maior serão as nossas obras. Maior será o nosso caminhar sobre os caminhos que temos a percorrer, as situações que vamos encontrar. Tudo que precisamos fazer será resolvido de melhor forma, de melhor maneira. Porque nós estamos com energias salutares, com sentimentos benignos. E o que vamos encontrar será beneficiado por essas energias que contraímos e com as quais estamos trabalhando. Não há outra forma, não há outra maneira. Eu estou com tanta dificuldade para resolver esse problema. E fulano resolveu com a maior facilidade. Dá para entender? Dá para entender? Aquele que está cheio de dificuldade, os sentimentos deles também estão na pior qualidade. É o mesmo problema do outro. Só que o outro está com melhor capacidade. Aprendeu mais, tem mais conhecimento, a sua luz brilha mais. Então ele resolve, mas eu resolvi com a maior facilidade. Tem pessoas, eu vejo, né, e reclamam da situação, eu não consigo, fulano resolveu tão facilmente aquele caso, o meu está rendendo, mas não está lá na justiça, a justiça não resolve. E não vai resolver tão cedo se você também não se resolver. Dá para entender? Poxa, o outro resolveu com tanta facilidade aquela situação e eu não consigo. Tudo isso está justamente no brilho da luz de cada um, no conhecimento adquirido, na maneira com que está agindo. Melhorar os sentimentos para isso. No apuro que está promovendo consigo mesmo, nas distorções que está dispensando e trabalhando mais próximo à verdade. Tudo isso. Junta tudo e joga no lixo, ou junta tudo com melhores condições e resolve o problema. Sejamos luz. Deus nos abençoe. Sejamos o bom samaritano. Sejamos a luz que Jesus nos propõe. Tenhamos a coragem da fé. A coragem da fé de ser verdadeiros. A coragem da fé de encarar as situações com a verdade. Jamais com o sentido de sentir o prazer da materialidade. Ou de sentir o prazer de ter sido agradável a quem quer que seja. Primeiramente, você tem que ser agradável a você mesmo. E o amanhã vai te mostrar que esse agradável a você mesmo fez com que venceste as barreiras e o outro
você ajudou, porque mostrou-lhe que não é sendo agradável a todos os fatores que te cercam que você cresce espiritualmente e que você é amigo do outro. Você é amigo do outro quando você é verdadeiro com ele. Quando você compactua de situações que não dizem respeito ao teu avanço espiritual, você não é amigo dele. Você está levando ele também a não se educar. Problema sério. Vai fazer entender isso à população. A coisa é muito séria. Não, ele ficou, mas depois ele desaborrece. Você já deve ter ouvido isso. Pois é. Isso acontece muito nos grupos familiares. E como? Quando a pessoa pensa que está ajudando o grupo familiar e ela está deseducando o grupo familiar. Nas próximas existências, ou até mesmo na existência espiritual, ele vai sentir o processo. Porque o outro poderá encontrar o outro e dizer naquele momento, não era como você deveria ter agido, era o contrário. Você quis me agradar e me desfavoreceu. O ser encarnado precisa se conscientizar que ele é espírito. É o primeiro passo. A consciência, eu sou espírito e preciso trabalhar como espírito que sou. Estou numa ferramenta para ampliar os meus conhecimentos. E conhecimento é espiritual. Eu os angario movimentando a matéria, mas eles vão ficar armazenados no tesouro, que é o único que eu tenho, o conhecimento. O resto vai ficar. Qual é o teu tesouro? Prazer material? Você está mal. Qual é o teu tesouro? O que você tem materialmente? Você está mal. Qual é o teu tesouro? Atender ao outro para não ser desagradável? Quando você deveria agir de outra forma, você está mal. Estou mal por quê? Está terminando a transição planetária, certo? E Deus já marcou com o dedo, está no Evangelho, Deus já marcou com o dedo aqueles que vão prejudicar os outros que não vão ficar aqui. Chama-se exílio, o teu local. Para onde vais na próxima existência? Que tal? Exílio, o que é isso? É um plano mais atrasado no qual você se encontra no momento. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu canso muito de falar sobre isso para que o nosso despertar se afloreça cada vez mais. Porque isso vem queimando na minha mente 500 e poucos anos antes da chegada de Jesus ao planeta Terra, se materializar por aqui. Zacarias. Isso aí todo mundo já ouviu falar. Então, é bom que nós prestemos muita atenção nesse detalhe. Cuide da tua espiritualidade, porque se você continuar envolvida com o materialismo, você vai derrapar e vai cair na lama. Não tem jeito, não tem outra alternativa. Seja espírito, embora encarnado, porque viemos aqui, como está no Evangelho, para o aperfeiçoamento moral. Está lá no Evangelho, não sou eu que estou dizendo. Reencarnaste para o aperfeiçoamento moral, e se estás driblando esse aperfeiçoamento com as distorções e com o que pensas, vais cair no lodo, como outros tantos já estão caindo. Ou será que vocês desconhecem que muitos já estão indo para o exílio? Será que vocês desconhecem que muitos estão indo e outros estão aguardando para o planeta que vão reencarnar, mais atrasado do que a Terra? Desconhecem isso? Bezerra fala sobre isso. Joana fala sobre isso. Não fala a partir de hoje, não. Já há algum tempo que eles falam sobre isso.
Senhoras e senhores, terminamos o nosso encontro de hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. E com a imagem do Mestre, em nossa tela mental, conversemos com Jesus. Mestre, muito obrigado. Como é bom conhecer. Como é bom aprender. Como é bom saber que, tendo conhecimento e esse aprendizado se concretizando em nós, avançamos para um plano mais alto. Conseguimos fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, mestre amigo, pela presença desses espíritos maravilhosos, irmãos, fraternos que nos amparam, nos auxiliam, nos inspiram. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado, Eurípides, pelo nosso encaminhamento. Muito obrigado. Mas acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.